Mais um Negócios e Soluções começa agora. O programa é uma parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. Hoje vamos falar sobre um assunto que deixa a gente de cabelos em pé, os impostos. Eles são tantos que a gente até fica meio perdido, não é mesmo? Você sabe, por exemplo, qual o sistema mais adequado de pagamento dos tributos para o seu tipo de empresa? Sabe o que é o tal do Simples? E quem pode optar por ele? Só que antes desse papo tão importante e esclarecedor sobre planejamento tributário, a gente vai conhecer a doutora Amarilis. Ela deu um pulo do gato para melhorar as vendas da sua farmácia homeopática. Vamos ver? Quando nós começamos, nós vimos que a possibilidade da farmácia homeopática era você cuidar não só de um medicamento, da pessoa de preparar um medicamento, no caso da farmácia homeopática, mas sim de uma maneira mais completa. Achei que seria uma boa ideia, né, tentar uma nutricionista, então uma pessoa que soubesse muito mais do que eu. Surgiu essa possibilidade, conhecendo já a Carolina há muitos anos, esse convite de que ela acharia de trabalhar na farmácia e fazendo orientação dos clientes. Ela achou boa ideia e a gente então começou a fazer isso. A Carol está aqui desde março desse ano. A gente anota clientes voltando ou então que aproveitam o encontro com ela nesse momento. Dá para ver retorno sim. Nesse caso, ela não está só atendendo os clientes, mas ela também está ensinando os próprios funcionários. O que eu acho mais importante é o retorno assim, de você se sentir atendido, sentir atenção sobre você. A gente é recompensado. É isso. Para se dar bem no mundo dos negócios, é preciso estar sempre se reinventando, como fez a doutora Amarilis. A história da sua empresa também pode virar assunto aqui no programa. É só entrar em contato com a gente através do endereço eletrônico. Anote aí, ó, sebraenatv@sebraesp.com.br. Vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho um papo imperdível sobre planejamento tributário, os tão temidos impostos. Até já. Estamos de volta com o Negócios e Soluções, agora na agradável companhia de dois consultores do Sebrae, o Paulo Melchor e a Sandra Fiorentini. Prazer em recebê-los aqui. Vamos falar de um assunto muito sério, né, Sandra? Pois é. Organização tributária, quer dizer, como é que a gente faz esse planejamento tributário? Isso é importante para a empresa. É muito importante para a micro e pequena empresa, porque a partir daí ela vai poder, eventualmente, ter uma redução na carga tributária. Por isso é importante que ela faça esse planejamento tributário. Ô Paulo, então hoje a empresa não pode abrir mão desse planejamento que mexe, é lógico, na sua estrutura, tanto receita quanto de custo, né? Sem dúvida nenhuma, Papal. Hoje a concorrência é muito forte e esses detalhes de preço interferem diretamente nas empresas. E esse planejamento tributário tem que ser feito mesmo antes da abertura da empresa. Eu convido vocês e os nossos telespectadores para assistirem a uma reportagem que ilustra bem o assunto. Vamos lá. A Florus é uma pequena indústria de produtos de perfumaria e cosméticos. Ela vende o que produz e também fabrica para outras empresas. Ao abrir a empresa, a Florus optou pelo Simples Federal, para recolher impostos federais como imposto de renda, PIS, COFINS e outros. Só que, ao escolher o regime tributário para o pagamento do ICMS, imposto estadual, cometeu um erro. A gente ficou até 2006, de 2002 até 2006, ou seja, 4 anos como recolhedora do ICMS, de maneira que a Florus teve um impacto financeiro significativo. E por que a gente recolheu? Por falta de orientação, né? A gente poderia ter feito dentro da lei
uma alternativa para não recolher o ICMS, ou recolher menos ICMS. E a gente teria tido uma economia da ordem aí de 9 vezes o valor que a gente recolheu. O erro do empreendedor foi delegar ao contador uma decisão importante como essa. Se um contador, um advogado ou qualquer pessoa errar, o problema é teu, é teu. Não adianta buscar culpados. Não adianta, o culpado vai ser o dono do negócio. Fábio trocou de contador e procurou um escritório qualificado. Além disso, a esposa, sócia no negócio, também cuida do planejamento tributário. Ela passou a cuidar das atualizações legais e de todo esse processo da legislação em si, do que rege a regra do jogo para a Floros. Isso trouxe para a gente, primeiro, uma economia significativa, né? A gente passou a trabalhar como prestador de serviço, isso reduziu significativamente os nossos impostos. Uma economia que faz toda a diferença. Se você não faz um planejamento tributário muito bem feito, você paga um dinheiro sem realmente ter necessidade de pagar, né? Ou seja, você está desembolsando um dinheiro que poderia ser investido na empresa, contratar mais funcionários, fazer uma propaganda, se equipar, até mesmo se atualizar. O que importa mesmo é a empresa recolher menos impostos. E por quê? Porque a carga tributária no Brasil é altíssima. Então você tem que encontrar métodos legais dentro da lei para você recolher menos. Isso vai realmente definir se essa empresa vai durar mais ou menos. Porque esse dinheiro vai fazer falta. Tá aí, né? O Fábio da Floros admitiu, fiz opção errada, com isso perdi dinheiro. Ô Paulo, a preocupação do empresário em escolher o sistema certo, ideal de tributação é fundamental, né? É fundamental. No âmbito federal, nós temos algumas formas, algumas sistemáticas de apuração do imposto. Temos o lucro real, o lucro presumido e o simples federal. Então, no âmbito federal são esses 3 tipos. Geralmente, o simples federal é mais vantajoso, como veremos ainda hoje no programa. Na questão do Estado, no estadual, como o Fábio falou, existe o Simples Paulista, né, e a apuração normal do ICMS, que é aquela, quando ele adquire o produto, já vem com o ICMS, ele se acredita e na venda ele se debita do tributo. O Simples Paulista... É uma compensação ali, né? Há uma compensação. Não é? O Simples Paulista, ele dá isenção para empresas com receita bruta até R$240 mil mês. Não é? Mas o Fábio comentou, né, provavelmente essa opção de 2002 a 2006, que ele comentou, pelo fato dele ser indústria, ele não poderia optar, ele não pode optar pelo Simples Paulista, porque a regra até então, né, só permitia que ele vendesse diretamente para o consumidor ou para outras empresas optantes pelo Simples. Falamos do caso do Fábio, onde ele teve uma orientação errada, quer dizer, algum profissional, ele falou até o contador, mas eu pergunto, e quando o empresário chega para o contador e fala assim, amigo, dá um jeitinho para mim, dá um jeitinho aí de me enquadrar numa alíquota menor. É possível isso aí? Isso acontece? Não, não é possível. Isso acontece muito. Acontece, mas... muito, mas não é a melhor maneira. Então, você fazer um planejamento tributário não é você burlar nem fraudar a lei, nem mascarar o seu objetivo social para poder optar pelo simples, né? Não é dessa forma. O planejamento tributário realmente é você, dentro da lei, procurar reduzir sua carga tributária, não dando um jeitinho, porque esse jeitinho, uma hora dá errado. Porque, por exemplo, nós tivemos em 2003, cerca de 80 mil empresas foram desenquadradas do Simples Federal. E aí os empresários dessas 80 mil empresas terão que pagar, né, retroativamente os últimos 5 anos de impostos recolhidos a menor. Só que ele não cobrou isso do cliente dele. Portanto, ele está tendo prejuízo. Então, cuidado na contratação de profissional para você fazer o seu planejamento tributário. Isso cabe a você decidir, né? E aí sim, você orientar o profissional que você contratou a isso. Então é um trabalho de parceria que você tem que fazer junto com ele. Mas os dois estando conscientes que isso tem que ser feito dentro da lei. E vamos relembrar uma coisa, pouca gente lembra de colocar aqui
os impostos fazem parte do cômputo geral da empresa que vai caracterizar qual é o preço que ele pode cobrar no mercado. Claro. Porque se ele fraudar lá em cima também, vender por um preço talvez mais vantajoso, ganhando da concorrência, quando tiver que pagar lá na frente, ele vai acabar sendo muito prejudicado, não é isso, Paulo? Existem duas figuras, né, muito conhecidas que chamam elisão e evasão. A evasão é uma elisão fiscal e evasão fiscal. A elisão é um planejamento tributário dentro da lei, é o que o Fábio está fazendo, o que ele fez. Né? E evasão é sonegação. Né? É deixar de pagar o tributo utilizando alguns artifícios para não recolher o tributo. Esse realmente não é recomendável e não vale a pena correr o risco, tendo em vista a responsabilidade que o empresário vai ter. E aí a responsabilidade é direta do empresário mesmo. Né? Agora, uma coisa do dia a dia. A gente sabe que empresas passam por períodos difíceis. Depois conseguem recuperar, às vezes não. Mas eu pergunto, quando está num momento difícil, está num momento complicado, o empresário fala, e agora? Vou deixar de pagar. For de pagamento, fornecedor ou governo? Normalmente, vamos ser honestos, acaba acontecendo, olha, eu vou deixar o governo um pouquinho de lado. Por quê? Governo, daqui a pouco vem uma anistia, vem um refis, vem um país. Ô Sandra, é uma prática que a gente sabe que acontece no dia a dia, mas é perigosa, né? O empresário ele deverá primeiro assim evitar de deixar os seus impostos atrasados. Certo. Mas se atrasou alguns impostos, na medida do possível, ele busca o parcelamento, ele busca acertar esse débito com o fisco. Mas o ideal é que ele não faça isso, porque se a coisa é só por um período, se foi uma sazonalidade, algum problema temporário, ele no decorrer ele soluciona isso ou por meio de um parcelamento ou pagando em atraso, mas pagando seus impostos. Agora, se isso é uma constante, o problema não é da carga tributária, o problema deve ser de gestão empresarial. Inclusive, Paulo, me ajuda uma coisa, existem impostos e impostos. Nisso que a gente acabou de conversar com a Sandra, tem alguns impostos, inclusive, que o próprio governo te dá a possibilidade de renegociar, de pagar em 60 vezes, 30 vezes, não sei, dependendo do imposto. Agora tem impostos que não, né? Se deixou de pagar lá, você tem que recolher integralmente à vista, não é isso? É verdade. Principalmente as empresas optantes pelo Simples Federal, acho que é bom deixar isso bem claro, a lei 9.317, que é a lei do Simples, ela não admite o parcelamento dos débitos dessas empresas. A legislação não permite. Então, eventualmente surge o PAS, o Refis 1, o Refis 3 agora, né, que passamos por eles recentemente, abriu essa oportunidade. Então, é uma coisa excepcional, né, dessas empresas poderem parcelar os débitos do Simples. Além disso, tem os tributos que são recolhidos na fonte, né, e isso é uma prática bastante usual na legislação para se evitar a evasão, né, fiscal, e que o governo obriga o contratante, aquele que vai pagar o prestador de serviço, a recolher o tributo na fonte. Assim ocorre com o imposto de renda, PIS, COFINS e a contribuição social e o INSS, que são diversas modalidades de retenção na fonte. Então, quem vai sentir o encargo desse tributo do pagamento é o tomador do serviço. E aí ele fica sem a possibilidade, ou diminui a possibilidade dele não recolher o imposto. Porque a responsabilidade fica do tomador do serviço. Mas e aí, se um declara e o outro não, porque você já envolveu várias pessoas no mesmo imposto, né? Então, e essa pessoa que tem a obrigação de reter na fonte é obrigado a recolher. Porque se não o fizer, ele corre o risco de prática de crime, né, de apropriação indébita do tributo. Você falou do Simples Federal e do Simples Paulista. Qual a diferença que existe aí? Dá para a gente explicar rapidinho isso aí? Dá. Nós temos o Simples Federal, que é um tratamento diferenciado e favorecido para os tributos federais, né? E também tem a mesma norma, empresa que arrecada até tanto por mês, é isso? Não há isenção, é uma alíquota progressiva de acordo com a receita bruta, que varia hoje de 3% a 12,6% de acordo com a evolução da receita bruta. No Simples Paulista, trata somente do ICMS. E aí sim, até 240 mil,
tem uma isenção do ICMS, quer dizer, ele adquire o produto, já vem com esse ICMS, ele não se acredita e vende diretamente sem fazer qualquer cálculo. Né? E a partir daí, de 240 a 2.400, tem uma tabela progressiva muito parecida com aquela da pessoa física, o imposto de renda na fonte. Bom profissional, tá bom. Falamos sobre isso, Sandra. Procuramos um bom profissional, ele nos orienta, mas eu pergunto, além desse bom profissional que pode nos orientar, existe alguma outra forma do empreendedor, por exemplo, entrar, tem algum site, além do próprio Sebrae? O Sebrae também orienta com relação a isso, não é? Orienta. Nós, todos em nossos postos de atendimento do Sebrae, em mais de 70 municípios, mais os escritórios regionais do Sebrae, nós temos pessoal técnico capacitado para falar sobre a parte tributária e da orientação. E também no nosso site, nós temos vários produtos. Temos também o Saiba Mais Simples Federal, Saiba Mais Simples Paulista. Nós temos também como o guia do empreendedor para legalizar o seu negócio, que lá tem o passo a passo, inclusive tem a parte tributária também. Então, não só pelo nosso site, como em nossos escritórios regionais ou nossos postos de atendimento. Ele pode buscar esse esclarecimento. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Paulo. E para você, empreendedor, fique ligado, porque esse assunto realmente é muito importante para a sua empresa. Quer aproveitar e anotar o resumo da ópera, o resumo do que conversamos aqui? Então, anote aí. Antes de abrir seu negócio, faça uma avaliação de qual será o melhor regime tributário para a empresa. A nova regulamentação do Simples Federal prevê que a indústria pode vender para outras pessoas jurídicas. Uma empresa pode escolher para pagar os seus impostos federais entre o regime tributário lucro real, lucro presumido e Simples Federal. No caso do estado de São Paulo, as empresas podem optar pelo Simples Paulista. A legislação do Simples Federal não permite o parcelamento de impostos atrasados. O não recolhimento dos tributos retidos na fonte pode caracterizar crime de apropriação indébita. Tão importante quanto vender é escolher um bom contador e advogado para assessorar a sua empresa. Não saia daí. Daqui a pouco você vai conhecer o Paulo, dono de uma ferramentaria. Ele tomou algumas decisões erradas e nós vamos saber o que ele faria diferente. Até já. E a gente já está de volta. E vamos ver agora por que o Paulo se arrependeu de algumas decisões que tomou em relação à empresa dele. Vamos ver. A Ancona existe há 12 anos. Ela nasceu de uma terceirização de uma multinacional. Aqui é uma empresa que fabrica ferramentas para se produzir qualquer tipo de produto em escala. Então, tanto a linha automobilística, eletroeletrônica, farmacêutica, química, a gente consegue trabalhar em diversos segmentos do mercado. Empresa nova, conseguir capital para alavancar o seu negócio no Brasil é muito difícil, você ter o crédito. Então, nós tivemos um problema muito sério em 1999, através de uma operação de Finame, ao qual o banco que a gente atuava, eu já trabalhava com esse banco há 8 anos, e numas reuniões que nós tivemos com o gerente, falando, a gente está querendo investir nesse equipamento, é um equipamento que vai alavancar muito a nossa produção, ele deu o aval para nós, tivemos mais algumas reuniões, e nisso dei o pedido para o meu fornecedor. Ele começou a fabricar lá no Sul o equipamento depois de 3 meses estava pronto, e não saiu o financiamento. Acabou que pegamos mais uma parte de dinheiro, demos para o nosso fornecedor e nisso continuamos procurando quem fosse uma outra instituição financeira que pudesse fazer o financiamento. E aí conseguimos com outro banco, depois de muita luta, aí conseguimos pegar e finalizar a operação. Qualquer coisa que eu perguntar e que me derem uma afirmativa ou uma negação,
que seja colocado no papel. Quando eu tenho um contrato hoje, qualquer tipo de contrato, seja entre a Ancona e cliente, a Ancona e fornecedor, a Ancona uma instituição financeira, nós temos um escritório de advocacia, então tudo passa pelo crivo da nossa advogada. A gente tem que aprender com os erros, né? Ser pequeno no Brasil é terrível, né? É isso. Todo cuidado é pouco quando o assunto é empréstimo bancário. É preciso estar bem atento para não ter prejuízo, não é mesmo? Para entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae São Paulo, o telefone, anote aí, 0800 728 0202. Tem também o site www.sebraesp.com.br. Lá você pode esclarecer todas as dúvidas sobre os assuntos tratados aqui. E se ainda ficou alguma dúvida sobre como fazer o planejamento tributário da sua empresa, assunto que conversamos hoje, fique atento às dicas do José de Arimateia, consultor do Sebrae. O regime tributário é as formas de pagamento de tributos federais. IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS e o INSS do empregador. É importante o micro e pequeno empresário estar atento na hora da escolha do regime tributário, porque aí pode estar a diferença entre ter lucro e ter prejuízo. A escolha errada pode levar a um pagamento maior de tributos, o que faz com que ele tenha diminuição no seu lucro ou venha a ter prejuízo. Ele tem a opção do Simples Federal e do lucro presumido. No lucro presumido, ele vai presumir um determinado lucro, sobre isso vai aplicar a alíquota no imposto de renda e na contribuição social. No PIS e no COFINS, é só o valor, a porcentagem é sobre o faturamento. Tem ainda o INSS do empregador, que é uma porcentagem da folha de pagamento. No Simples Federal, existe uma única porcentagem que ele aplica sobre o faturamento, por isso o nome é simples. Nós aqui no Sebrae desenvolvemos uma ferramenta que dá para o micro e pequeno empresário comparar qual a melhor forma de tributação para ele entre o Simples Federal e o lucro presumido. É um programinha em Excel que nós desenvolvemos e nesse programinha ele vai entrar com dados do faturamento dele, com o valor da folha de pagamento dele sem encargos, ele vai definir se ele é microempresa ou empresa de pequeno porte, se ele é indústria ou não, ou seja, se ele recolhe IPI, e se ele é uma profissão regulamentada ou não. Em cima desses parâmetros, a nossa planilha diz para ele qual a melhor forma de tributação. O empreendedor vai ter acesso à nossa planilha através dos escritórios regionais, conversando com os técnicos que atendem no balcão e também com os técnicos dos postos de atendimento ao empreendedor que temos espalhado pelo estado de São Paulo. O Sebrae está aí para ajudar no que for possível o micro e pequeno empresário. Legal essa planilha, né? Com ela você pode fazer simulações colocando os dados de sua empresa e verificar qual o melhor sistema de pagamento para o seu tipo de negócio. Já dá para dormir mais tranquilo, né? A gente fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais um Negócios e Soluções. Tchau.